Boa tarde, meus amores do terceiro ano. Mais uma aula de história. Que dia da semana hoje? Segunda-feira, 7 de junho de 2021. Vamos começar a nossa aulinha de história. Professora Leda. Vamos lá, todo mundo, pegando aí o livro, porque nós vamos trabalhar com o nosso livro. Temos que utilizar o nosso livro. Peguem aí o livro de história, porque nós já vamos começar. Vocês pegam aqui, ó, o livrinho. Aí vocês abrem lá na página 23. Vocês lembram que eu deixei uma atividadezinha na página 23 para vocês realizarem? Pois o que é que dizia na página 23, gente? Nós vamos começar o conteúdo de os municípios. Nós vamos trabalhar o quê? Os municípios. Tinha já algo para vocês fazerem, para a gente poder entrar no conteúdo em si. Primeira questão. Recorte as peças da página 159 e colhe-as nos espaços corretos para completar a cena. Olha, a tia Leda fez. Tá linda aqui, ó, minha cena. Vocês iam lá pro finalzinho do livro, na página 159. Tinha umas pecinhas. Vocês iam recortar e colar aqui nessa imagem. Quem fez, parabéns. Teve alguém que me enviou, excelente. Quem não enviou ainda dá tempo. Segunda questão, gente. Depois que vocês recortaram e colaram as imagenzinhas, o que vocês observaram? Diz o quê? O que a cena retrata, gente? O que é que essa cena aqui retrata? O que é que ela mostra pra gente? Ela mostra, gente, uma pequena parte de um município. E como é que a gente chama aquelas unidades menores de um município? Quem é que sabe me dizer? Nós já estudamos até os tipos, chamamos de bairro. Então, aqui é um bairro de um município, é uma parte de um município, certo, gente? Deu para vocês entender? Então, essa cena aqui retrata uma parte de um município, certinho? Entenderam? Legalzinho? Pô, muito bem, agora vamos para a página 24, porque agora nós vamos estudar o conteúdo sobre os municípios. Lá na página 24 está escrito assim: os municípios. Peguem o livro de vocês aí, dá uma pausazinha no vídeo, pega lá o livro, na página 24, e vejam. A tia Leda colocou aqui no quadro um pequeno resumo do conteúdo que nós vamos estudar hoje, para vocês entenderem melhor. Mas primeiro nós vamos fazer uma leitura no livro mesmo, aí eu vou voltar aqui para o quadro explicando detalhadamente. Diz o que na página 24? Os municípios. Vocês sabem o que é município, gente? Vamos lá, vamos ver. Os bairros, vai ler com a tia. Os bairros fazem parte de um município. Nós já estudamos bairro, não já? Pronto. Mas o que é um município? Tá perguntando. O que é um município? Nós vamos já saber. Antes de responder a essa pergunta, vamos conhecer um pouco melhor nosso país. Quem é que sabe como é o nome do nosso país? Vocês sabem como é o nome do nosso país? Não? Pois vamos saber também agora. Então, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Ou seja, o nosso país. Qual é o nosso país? Brasil. E ele é o quinto, gente. É o quinto maior do mundo. Certo? Seu território tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. km2 quer dizer quilômetros quadrados. Para facilitar a administração, ele foi dividido em áreas menores ou unidades.
Ou seja, para facilitar a administração do nosso país, que é muito amplo, amplo quer dizer grande, ele foi dividido em áreas menores, ou seja, unidades menores. Quais são essas unidades menores? Está aí, ó, dizendo 26 estados e um distrito federal. Nossa, tia, que bom! Observe aí que você vê assim, uma representação do nosso país, ou seja, aqui na página 24 tem um desenho. Como é que a gente chama esse desenho? Mapa. Mapa. Divisão política de quem? Do nosso país, que é o Brasil. Então, aqui está todos os estados do nosso país. São quantos estados? Quem lembra aí? Está aí na página 24. 26 estados e um distrito federal. Continuando na página 125. Até aí tudo bem, gente? Ótimo. A menor unidade administrativa. Vamos ver qual é a menor unidade administrativa. Os estados também são divididos em unidades políticas administrativas. Nós já vimos que o país é dividido em unidades ou áreas menores, que são quem? Os estados, que são 26, e um distrito federal. Pronto, a divisão do Brasil com essas unidades. Quando vem para os estados, eles também são divididos em áreas menores. Ou seja, os estados eles são divididos em áreas menores administrativas. Ou seja, essas unidades são chamadas de quê? Municípios. Ou seja, os estados são divididos em município. O país é dividido em estado e um distrito federal. E os estados são divididos em municípios. Unidades já menor do que o estado. Entenderam? Agora, vamos ler aqui no livro ainda. Depois a gente vai para o 4. Os municípios são as menores unidades administrativas do país. Quais são as unidades menores além dos municípios? Os estados. Depois dos estados vem quem? Os municípios, que são menores do país, tá bom? Como é o nome do nosso país? Brasil. Aí depois ele é dividido em áreas ou unidades menores, que são os estados. Agora eu pergunto, como é o nome do nosso estado? Hein, gente? Nosso estado é o Piauí. E qual é o nosso município? Quem é que sabe o nome do nosso município, que a gente chama de cidade? Guadalupe. Certinho? Pô, muito bem. Agora nós vamos aqui para o quadro que a gente vai explicar mais ainda um pouquinho. Então, os municípios. Nossa disciplina já sabemos que é história hoje. O que são os municípios, meus amores? São as menores unidades administrativas do país. Elas são menores do que os estados. Já falei dos estados, né? Eles também são unidades menores do país. E as menorzinhas são quem? Os municípios. Agora, gente, lá na página 24, fala assim, para facilitar a administração. O que é administração? Nós temos que saber, para facilitar a administração, o que é ministrar, gente. Digamos, um país, um estado, uma cidade, ou seja, um município. Vamos lá saber o que é. Administração, ato de administrar ou governar. Ou seja, um país tem um governante, um estado tem outro e um município tem outro. O país, quem é o governante do país? É o presidente da República. O governante do estado, quem é? O governador. E o governante do município, quem é? Prefeito ou prefeita. Entenderam? Então, por isso que diz administração. Tem que ter alguém para administrar, para organizar, para que o país, para que o estado, para que o município se torne um local organizado, bem administrado, tá certo? Então, administrar é uma administração, um ato de administrar, de governar, de organizar. Certinho? Deu para entender agora? Aí eu pergunto para vocês,
O Brasil, o que o Brasil é nosso? Nosso país. Qual é o nosso estado, gente? Piauí. Agora, voltando lá no iniciozinho, que a tia falou que o Brasil, ele é dividido em estado e em Distrito Federal. São 26 estados e um Distrito Federal. Ah, tia, mas o que é esse Distrito Federal? Ele não é um estado? Não. Ele é o quê? Já está dizendo, Distrito Federal. Espaço político administrativo do país. Ou seja, lá no Distrito Federal é onde ficam os órgãos administrativos de todo o país. Certo? Você sabia que a casa onde o presidente governa o Brasil fica lá no Distrito Federal? E onde é que fica o Distrito Federal? Em Brasília. E além de ser um Distrito Federal, lá também é a capital de quê? Do nosso país, que é o Brasil. Vocês entenderam? Ótimo. Mas está faltando alguma coisa, não está não? Nós falamos do país, falamos do estado, nosso estado, falamos do Distrito Federal, falamos de administração, falamos de município. Mas como é o nome mesmo do nosso município? O nome do nosso município é Guadalupe. O nome do nosso município é Guadalupe. Guadalupe é o nosso município. Muitas vezes a gente chama de quê? De cidade. Eu posso chamar município ou eu posso chamar de cidade. Vocês entenderam, gente? A aulinha de hoje? Muito bem. Então é o seguinte. Vocês vão estudar com a mamãe aí mais um pouquinho na página 24 e na página 25, porque hoje eu vou deixar uma atividade lá da página 25. Questão, só tem uma questão. Vocês vão precisar da ajuda da mamãe, porque vocês vão fazer pesquisa, tá? A mamãe vai fazer pesquisa juntamente com vocês. Qual é a questãozinha? Preste atenção, a tia vai ler a questão para finalizar a aula. Siga as orientações do professor para fazer uma pesquisa e responder as questões. Então, o que foi que eu disse? Vocês vão pesquisar. Letra A. Quantos municípios há, ou seja, esse A com H quer dizer existem. Existe. Quantos municípios existem no estado onde você mora? Vai precisar da ajuda da mamãe para pesquisar, para saber quantos municípios há no nosso estado, que é o Piauí. Depois, letra B. Qual município do seu estado tem? Aí tem um primeiro pontinho. Menos habitantes. Pesquisa que encontra na hora. Vai lá na internet que a mamãe consegue. Aí depois, mais habitante. Qual é o município? Aliás, o município do seu estado que tem mais habitantes. Do nosso estado, o município que tem mais e o que tem menos. Aí vem a letra C. Quais são os municípios mais próximos ao seu? O nosso é o quê? Guadalupe. Então, quais são os outros municípios próximos de Guadalupe? Quando eu digo município, é a mesma coisa que eu dizer o quê? Cidade. Então, quais são os municípios, quais são as cidades mais próximas de Guadalupe? Vocês vão colocar aí, coloca umas 3, tá? Uns 3 municípios mais próximos de Guadalupe, que é o nosso município. E aqui termina a nossa aula de história. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E até a próxima. Realize a atividade, vai estar na plataforma, vai estar no grupo de vocês. Realize a atividade e envie para a professora Leda. Beijinhos e tchau, tchau.